A zona aqui bem bonita, né? Muito bonito. Ó, Acho que dali, ó. Ali dá pra ver já. Subir um pouco. Acho que aqui... Não. aqui, ó, pessoal, vamos pegar a arena bem na frente aí, ó. E aí, pessoal, beleza? Aí, gente, tudo... Aí vamos sair agora pro que a gente queria aí no último vídeo aí. É. O último rolê acabou sendo diferente do que a gente planejou, mas foi legal, né? Porque a gente não tinha conhecido o centro, né? É Não verdade. tinha conhecido nada. A gente E gostou de... Nossa, amor. Sim. E agora a gente vai pra essa parte aqui que é Nova Belgrado. Então daí a gente vai estar mostrando pra vocês aí que a gente também não conhece. Então o primeiro foi o último. Aí já vamos atravessar aqui, vamos aproveitar que a sinaleira aberta ali. Tava aberta aí e nós estávamos conversando. Acho que a gente anda por cá, né? Olha! Pode ser que sim, mas eu tô vendo uma bicicleta andando aqui É. e as pessoas andando desse lado de cá, né? Ah, mas vamos andar por aqui. Vamos por aqui? Olha aí, pessoal, os ônibus, maravilhosos ônibus de Belgrado. É. Hoje tava cheio um pouco, não sei se é por causa que é sexta-feira. É sexta-feira, o quê? Mas hoje o movimento tava assim, absurdo no ônibus. Mas é muito bom. É que o horário de trabalho é é diferente, né? Porque a gente É. não falou ainda do horário de trabalho, né? Pelo que a gente ficou sabendo, assim, que a gente conversou, quando a gente foi comer no primeiro dia, ainda o garçom ainda falou pra nós, explicou um pouco como é que funciona, né? Porque eles são bem receptivos, né? Pra Nossa, começar, né? muito. Já várias pessoas vieram conversar com a gente, então já Aham. começa por aí. E o negócio é bem diferente dos outros países que a gente tava andando aí. Dos países da volta ali que vocês viram, acompanharam os outros vídeos, né? Então eles são bem conversadores, assim, são bem acessíveis assim, a conversa. Assim. Muito bem acessíveis. Nossa, falam. Assim, te dão algumas dicas. Dão também. dicas e tudo mais, eles gostam assim, de conversar, interagir, né? E todo mundo se apavora quando a gente diz que a gente veio do Brasil. Nossa, Eles longe, ficam assim, Várias pessoas assim, tipo, tem um encanto pelo Brasil, É. assim. E às vezes o brasileiro não dá valor, né? Que é do verdade. Brasil. Tanto Mas que no... só que É. eles gostam. Tanto que no ônibus, um cara, um sérvio, falou pra gente que é o sonho dele, Desde pequeno, desde né? pequeno, ir no Brasil e ver um jogo no Ver Brasil. um jogo no Brasil. Que ele Imagina. acompanhava quando era pequeno, ele via na TV algumas coisas do Petkovic, quando ele jogava no Flamengo, né? Então daí ele... Primeira coisa que ele falou assim, Petkovic, Flamengo, e daí ele já associou assim, tipo, o que era o Brasil, assim, tipo, o que era o Brasil na cabeça dele, assim, que era o futebol e o Flamengo, né? E você aí, que mora aí, tem a oportunidade de ir num jogo de futebol, aproveite, porque as pessoas aqui de fora falam muito sobre isso. Todo mundo Muito, eu gostaria de gravar as pessoas. A reação das pessoas, né, quando a gente fala assim, que a gente é do Brasil e que da onde é que a gente veio e tudo mais, né? Mas não é só o Flamengo aí, pessoal. Todo mundo que eu falo conhece o Grêmio. Todo mundo que eu falo assim, eu sou, a gente é do Sul, mas eles não conhecem o Sul. Mas eu falo, eu sou do Sul, eu mostro a tatuagem, sou do Grêmio, sou gremista. Daí todo mundo conhece, todo mundo fala. Daí fala algum jogador que já jogou no Grêmio, ou fala da onde conhece o Grêmio. Então não é só o Flamengo aí. Viu, gente? Vamos valorizar o Brasil aí. Ó, pessoal, já chegamos aqui, ó, cortando o assunto. Já vamos mostrar aqui o lugar onde a gente veio visitar aqui primeiro. Que a gente deu meio que uma olhada aí primeiro, pra onde a gente ia vir. Então daí a gente resolveu começar o tour por aqui. Porque no último vídeo ali a gente não conseguiu mostrar a igreja, né, como é que era por dentro. Porque tava fechado, de já era noite. bem de noite, né? Então daí hoje a gente veio de dia um pouquinho mais. Apesar de estar esse tempo meio xoxo aí, porque tava meio chovendo e não chove aí, e que escurece muito cedo, né? Tem coisa de Europa, né? Mas só que daí aqui a gente viu que fica aberto, e daí fica aberto até acho que 8 horas. Então a gente vai poder gravar ali. Acho que a gente vai conseguir gravar ali dentro, né? Imagino que sim. Então a gente vai mostrar aqui pra vocês já.
É uma igreja bem bonita, né? Bem grande. E quem olhou o vídeo de ontem de noite, a gente deu uma breve explicação da igreja ortodoxa. Porque eles são católico ortodoxo, né? Se diz, né? Sim, é católico. Me corrija se eu... Cristão ortodoxo, na verdade, não é católico ortodoxo. Isso aí. Daí é outro tipo. Será que a gente entra por aqui? Eu acho que entra por aqui, vamos ver, tá aberta ali a porta. Como é que é o nome da igreja mesmo? Por causa que tem um nome meio impronunciável. Vamos ver aqui. Fecha aqui. Pera aí, vamos mostrar aqui, pessoal. É mais fácil. Opa! Mais fácil mostrar aqui, ó. Basil of Strog. Santa Basil. Não sei. Não sei como se pronuncia. Mas é isso aí, essa igreja aqui. A gente viu que ela era uma das mais bonitas aí que tinha aqui na região. Vamos ver se a gente consegue olhar ali. Vamos ver se a gente consegue entrar ali. Não sei se é por aqui. Será que é por aqui que entra? Acho que é por lá. Será que é por lá? Vamos olhar pro outro lado lá. Acho que é aqui do outro lado. Senão o pessoal vai xingar nós aí um pouco. Ó as folhas aqui, ó. O outono pegando, pessoal. Bem de outono mesmo, ó. Mas aí tá fechada a porta. Não, vai estar aberto. Vamos lá. Tem uma porta, né, de entrada mesmo, de verdade, né? Vamos ver. Aí, ó, conseguimos. Vamos ver se a gente consegue gravar lá dentro. Estão em reforma ali atrás. Vamos ver se a gente consegue gravar lá dentro. Como é que vai ser. Olha aí, ó, pessoal. Troquei aqui o zoom só para vocês terem acompanhar aqui, ter uma ideia do tamanho. E as igrejas aqui, elas têm um formato redondo. As igrejas ortodoxas são assim, formato redondo. No teto, né? É isso aí que a gente consegue diferenciar, né? Que a igreja ortodoxa tem aqui o teto redondo aqui, ó, pessoal, né? Daí a igreja muçulmana tem o símbolo em cima, né? E ela tem um bico em cima que a gente consegue diferenciar, né? Sim. E a igreja católica delas são mais quadradas, né? Então daí a gente consegue ver de longe o que é um e o que é outro, assim. Mas essa zona aqui bem bonita, né? Muito bonita. Ó, tu não achava que ia ser tão bonita a igreja, né? Não achava mesmo. Nossa, eu imaginei. Os detalhes são bem bonitos. Vamos entrar ali dentro. Vamos parar aqui. Aí, pessoal, a gente não vai falar muito, vai mostrar mais, porque aqui tem que ter respeito, né, com a igreja aqui pra entrar pra gente dar uma olhada aí. Vamos entrar ali.
Aí, pessoal, conseguimos aí filmar aí. Não deu pra falar muito aí, por causa que também Tem que ter respeito, tem que ter respeito, né? E a gente já encontrou ali na entrada, acho que a gente não sabe o que é, se chama padre, Sei lá, ou alguém pastor, bem ou importante, ministro, né? mas alguém que É importante. que é quem faz não sei se chama missa ou culto aí, mas aí a gente só filmou, né? Acabou não explicando mais, não mostrando mais muita coisa, assim, só filmar mesmo, assim. Mas fica o registro aí pra vocês verem como é que é dentro de uma igreja ortodoxa, uma igreja bem bonita, né? Bem bonita. E agora a gente vai pro próximo destino e a gente vai pegar o ônibus de novo porque... Gente, as ruas aqui são largas. As ruas são largas, né? Mas é bem do negócio, questão aqui da antiga Iugoslávia. Daqui a pouco a gente vai falar aí. Mas as ruas são largas e as ruas são compridas, né? Muito compridas, muito assim. longe, Então, tipo, o próximo lugar que a gente quer ir ali, a gente olhando no mapa, é do ladinho. É 2,5 km. Então daí, como vamos aproveitar que o transporte público é de graça aí. Podia ter o transporte público de graça aí pra nós no Brasil também, né? Essa ideia ia ser top. Mas, né, vamos aproveitar que tem aqui. Quem sabe no futuro, né? Quem sabe no futuro tenha lá também, né? E incentivar o turismo lá no Brasil, né? Porque, a gente olha lá, um Airbnb é caro, a gasolina é cara, tudo é caro para viajar, e daí acaba que muitas vezes a gente não viaja dentro do próprio Brasil, porque é muito caro, não descobre, né? Mas se o transporte já fosse de graça, já era uma grande coisa, né? Ainda mais para quem é meio mochileiro, meio nômade aí, vai de uma cidade para outra, daí pega na outra, assim, transporte de graça, imagina. Ou tipo, pega um avião, pega um ônibus de um lugar longe, assim, daí depois tu chega lá na outra capital, lá daí é tudo de graça. Seria, tipo, bem interessante, pelo menos no meu ponto de vista aí seria bem interessante, porque que nem aqui, não é todas as cidades que são de graça, né, pessoal? Vamos fazer essa ressalva aí também, né? Belgrado, que é a capital, e daí alguns ônibus que interligam aqui ao redor, que nem onde a gente está, que não é Belgrado, né? Daí é de graça. Mas também vamos já dar uma outra notícia, né, que a gente não falou ainda. A gente falou no último vídeo aí que a gente ia ter que talvez ir para um lugar mais longe, a gente estava pensando em ir para o interior. Verdade. E a gente conseguiu aí um aluguel num valor interessante aí. E em Belgrado mesmo. Vamos ficar em Belgrado. Então, agora a gente vai ficar aí. Vai ter bastante coisa para mostrar para vocês. Então, tipo, não só de Belgrado, mas de cidades aqui ao redor, né? Tipo, alguma coisa perto aí a gente vai fazer, vai dar uma olhada aí o que tem. Então vai ter bastante tempo aí, bastante vídeo, bastante coisa pra gente descobrir junto aí, pessoal. A gente passou numa padaria pra comprar umas coisas pra gente comer. Que não dá pra ficar sem provar o burek, né? O burek em todo lugar tem que provar. Então a gente tá na caça do melhor burek do mundo. E agora eu vou provar o burek na Sérvia. E aí, o que tu achou? Razoável. É bom. O de Montenegro é melhor. É? Uhum. Ah, eu que gosto triste, de carne, né? Esse aqui é de queijo, né? De queijo. Aí mudou, né? Mas é bom. Sim, mas o de Montenegro é melhor. É que eu gosto de mais gorduroso, né? Tu não gosta? Talvez. O burek, ele é muito gorduroso. E aí, o que tu achou? Eu achei gorduroso. Tu achou gorduroso? Mas eu não achei nada gorduroso. Por causa do queijo? Mas eu não achei nada, assim. Eu gosto de um molhozinho, uma gordurinha. Mas é bom? É bom. Ele é tipo um requeijão nosso. Então é isso. É isso aí, ó. Vamos só mostrar o que a gente ganhou aqui de brinde. Na verdade não foi brinde. A gente comprou aqui Vou mostrar aqui, ó. Uma outra coisa que é daqui também, na culinária daqui, mas a gente não sabe qual é que é o nome ainda. Porque a gente não sabe o nome de todas as coisas. É difícil de saber também, né? E até porque tá escrito na língua deles ali. Mas parece uma cueca virada gigante, recheada de chocolate ali e açúcar, não sei o que é. E a guria viu que a gente era de fora, né? E ela nos deu aqui. Vamos abrir aqui, me ajuda a abrir, amor. Opa. Não vamos deixar cair, né, o que a guria nos deu. Ela nos deu um outro bolinho aqui, ó.
ver se a gente consegue tirar aqui. Ó, deu um bolinho aqui recheado de alguma coisa aqui que a gente não sabe o que é ainda. Vamos ver se é bom. Daí ali era uma chinesa, então ela viu que a gente era de fora também, né? Já por não falar direito. E daí resolveu nos dar. Olha aqui, ó, pessoal, vou mostrar aqui como é que eram os blocos de... Aqui, na verdade, tem os blocos aqui do lado, né? Bloco aqui, um bloco aqui atrás, então, que o pessoal mora aí, tudo. E uma escola aí com uma quadrinha de futebol aí também do lado. Eu acho que é pracinha. Mas tem um campinho ali, ó, tem um campinho de futebol. Ah, é verdade. Tinha um monte de crianças saindo, né? Os pais pegando as crianças. E aqui os blocos de apartamento aqui, bem característica aí do tempo da Iugoslávia aí, pra quem sabe. Então, que esses blocos aí devem ter sido construídos aí há uns 50, 60 anos atrás, alguma coisa assim. Olha aqui, ó. Ah, lá tem a pracinha, ó. A pracinha de... Lá no fundo. Vamos ver se dá pra ver daqui. Pracinha da escola. E aqui é uma apoteca, ó. Toda vez que eu vejo a apoteca eu me lembro da Adilson, né? Uma apoteca aqui. Vamos. É bem diferente. Bem diferente, pra gente é diferente, né? Assim, né? É, mas do que a gente está acostumado é bem diferente, né? É, acho que é ali, né? Eu acho que é ali, ó. Olha ali, ó, galera. Quem mais conhece esse prédio aqui, ó? Olha, eu acho que alguém conhece. Tá atrás da árvore aqui, ó. Vamos ver. Nós vamos passar, fazer a volta ali. Eu acho que é desse lado de cá, né? Não? Por onde que entra? É, eu acho que é. Eu acho que é aqui do lado de cá. Vamos ver. Olha aí, ó, pessoal. Peraí que tem uma árvore. Vamos chegando ali mais perto. Aí, ó. Vamos aproveitar aqui. Eita, nossa. A tiazinha aí correndo pra pegar o ônibus. A gente super entende. E aí, dá pra chegar bem lá em cima? Dá. Azar. O Renan queria vir tanto aqui. Olha, pessoal, quando alguém me fala... Quando alguém me fala de Sérvia, ou fala de Belgrado, ou fala de Iugoslávia, a primeira coisa que me vem na cabeça é esse prédio. Pra quem não conhece, essa é a Genex Tower. Ele é o símbolo, assim, ele é o ícone do brutalismo aqui na Sérvia, pelo menos. Assim, tem outros países também que tem a estrutura brutalista, assim, de prédios, que são esses monoblocos. E a gente viu ali, mostra aqui, ó, os apartamentos ao redor, assim. Aqueles apartamentos ali, Apartamentos aqui, bem ó. quadrados, assim, e largos, né? Eles não são tão altos, eles são mais largos e quadrados, né? Sim. Aqui do lado também tem um outro tipo, Ah, é, aqui é um outro tipo, ó, outro jeito, ó. que daí depende da... Aqui é uma avenida bem principal, parece, assim. Depende de quando que foi construído, assim, que daí eles mudam alguma coisa na arquitetura, mas a estrutura parece a mesma. Mas esse aqui, esse prédio, esse Genex Tower aqui, ele foi construído ali depois da Segunda Guerra Mundial. Então daí ele foi para mostrar a ascensão da Iugoslávia na época, o triunfo do socialismo, que era o que tinha aqui na Iugoslávia na época. Então daí fica esse registro aqui para você. Vamos ali, vamos chegar bem mais perto. É. Vamos ver como é que é mais de perto, né? Acho que dali, ó. Ali dá pra ver já. Subir um pouco. Acho que aqui... Não. Vamos olhar de frente, né, pessoal? Porque é melhor olhar de frente. Ali, né? Vamos ali, ó. Nossa, a gente faz um caminho pra chegar aqui, credo.
Vou mostrar aqui. Mostra aí. Olha aqui, pessoal. Ele é gigante, né? Uma torre dupla com a ligação ali no meio, ó, pessoal. Tem uma ligação lá no meio entre as duas torres. Parte é ocupada ainda desse prédio, parte é desocupada. Tinha questão de restaurante e algumas coisas. Lá em cima, quer dizer, lá em cima tinha um restaurante giratório, ó. Lá em cima, mas esse restaurante foi desativado aí. Mas aí parte dos apartamentos são ocupados. Até ali dá pra ver o pessoal aí, ó. Dá pra ver que tem os ar-condicionado aí. E parte totalmente desocupada, olha aqui, ó, pessoal. Aqui embaixo, ó. Totalmente desocupada aí, sem nada. Então... E aqui do lado também, ó, os monoblocos aí que a gente tava falando, aí, que nem tem do outro lado, né? Uns prédios gigantes, eles são enormes, assim, a lateral, eles não são muito altos, mas lateral eles são enormes, tem centenas de apartamentos aí. E eles, dentro deles, assim, entre eles, tem sempre mais ou menos tipo um mini bairro dentro deles, assim, uma mini vila dentro deles, onde tem tudo, assim. Então daí o pessoal acaba meio que antigamente eles faziam a vida ali dentro daqueles blocos, sim. Só saíam para trabalhar, mas a vida passava tudo ali dentro, cada um no seu bloco. Mostrar aqui de novo. Pena que tá muito destruído, né? Tipo, tá mal cuidado, infelizmente. Mas a beleza dele Eu é acho essa. que é essa a proposta também. É, né? a beleza dele, do brutalismo é essa. É um negócio que não é tão bem cuidado, não é tão bem acabado assim, mas ele é muito bonito. Ele mostra assim, tipo, uma época onde a construção era totalmente diferente, o pensamento era totalmente diferente. Não é que nem agora, que é meio futurista tudo, né? Então, isso é verdade. Daí é bem interessante aí pra gente ver aí e fazer o contraste de diferença, né? Então, pra mim, agora, depois que a gente chegou aqui, pra mim já valeu. Pra mim valeu a caminhada de hoje e pra mim valeu a caminhada na Sérvia, porque era o que eu queria conhecer, era aqui. O Renan falava assim, eu quero ir em tal lugar, mas eu quero ir nesse lugar, e a gente via alguns vídeos de umas pessoas, as pessoas morriam de medo de vir aqui, por causa que tem um monte de gente que não veio, por causa que é meio estranho, sinistro e tal. Essas coisas todas. E o Renan, não, mas a gente vai ir igual. Dá pra ver assim que não é uma zona super segura, assim, mas tudo bem, né? Gente, de dia dá pra vir, né? De dia dá pra vir. Eu não acho que seja super inseguro. Eu acho que é tipo assim, tem pessoas normais morando aqui. Tem pessoas normais, tipo, não tem. Mas não é de Brasil, noite como turista não viria. Sim, não de recomendo não. vir, mas de dia dá pra vir aí. Vamos mostrar aqui do outro lado aqui, só pro pessoal ver mais pertinho aqui. Vamos chegar mais perto aqui. Que é uma zona bem abandonada, né, pessoal? Então é meio estranho. Não tem como a gente dizer que não é meio estranho. Que é, né? Então... Mas... é um negócio que contém história, né? Contém muita história de como que era aqui a questão do socialismo no tempo da Iugoslávia. Para quem viveu essa época, ou para quem estudou essa época, né? É bem interessante aí, pessoal. Aí falando da altura, só para terminar o assunto das torres, falando da altura, elas têm 145 metros de altura, então elas são bem grandes, assim, elas contrastam muito com o restante dos prédios. O que seria isso aqui? Esse aqui, certo, tipo era uma fonte? um laguinho, sei lá o que era aqui antigamente. Pode ser, ali, agora tá acabado. Para finalizar, depois de errar um ônibus,
Errar um ônibus. A gente errou um ônibus, né? A gente errou. A gente errou um ônibus. E daí a gente ia vir bem mais cedo, a gente não ia vir pra cá, a gente ia ir pra outro lugar. Só que daí, como o ônibus. Errou foi 2 vezes, né? A gente errou 2 vezes, É que o primeiro ônibus, daí a gente andou, acho que uns. Sei lá quanto tempo a gente andou, mas a gente andou umas 5 paradas, só que as paradas são longe, assim, tipo, a gente andou que fosse, sei lá, uns 10 km pra distância assim, do negócio. Da onde é que a gente queria ser. A gente queria vir, né? E daí a gente pegou outro ônibus, daí a gente, no meio do caminho, quando tava quase chegando, a gente pensou, eu falei pra Duda, vamos descer mais 2 paradas mais pra frente, que daí a gente vai ficar mais perto, né? E daí, na verdade, o ônibus pegou e chegou na esquina e dobrou, e a outra parada foi bem longe. Ele não fazia aquela rota. Não fazia aquela rota. Mas ele mas no Google tava dizendo que fazia, mas não fazia não. Mas ele nos pegou num né? lugar bem legal aqui, bem ó. legal. Uma coisa bem interessante aqui, ó, pra vocês verem. Vamos ali mais pra frente também. Vamos mais pra frente aqui, ó, pessoal. Essa é a Arena de Belgrado. Aqui. Vamos fazer a volta aqui, né? Aqui, ó, pessoal. Agora dá pra mostrar bem, ó. Ali tem a bola, ó. Aonde você? Ali, ó. Ali, né? Aham. É Ali, a ó. frente, né? Aham. E aqui, ó, pessoal. Essa arena aqui é onde jogam tanto basquete quanto vôlei. Aí daí a maioria dos jogos mais importantes aí, os jogos mais importantes vão passar tudo aqui, quando for aqui na Sérvia, né? Aí hoje, especificamente hoje, tá dando, é um jogo de basquete, Europa League, Partizan e Paris. Então acho que hoje vai ferver aí a arena. Lembrando que a Sérvia tem 2 jogadores, né? De basquete. Não, de basquete tem uns quantos famosos, mas só que de famoso mesmo, de verdade, tem o melhor jogador do mundo de basquete é da Sérvia aqui. É daqui, né? Então daí o pessoal já sabe o quanto que eles gostam de basquete. Se o melhor jogador do mundo que joga na NBA é daqui. E a galera aqui é bem alta. Todo bem mundo. alto. Nossa, muito alto. Nossa. Eu me sinto. Sim, a Duda, até perto das gurias, a Duda é pequena. Né? Nossa, então, daí finalmente achei um país que eu não me sinta tão alta. Aqui eles são bem grandes. Nossa, né? Nossa, muito alto, assim, tipo. E muita gente tem assim, tipo, 2 metros pra cima, né? Nossa, é muito grande. Nossa, assim. parede, credo, tem chega até a medo. ser engraçado aí. Aqui, ó, pessoal, vamos pegar a arena bem na frente aí, ó. Tem as lojinhas do Partizan mesmo. As lojinhas do Partizan, nós vamos ali passar ali na frente pra olhar. Mas ainda falta acho que umas 2 horas pro jogo, né? Se não me engano. Tá começando a vir gente, assim. O pessoal já tá se programando. Tá se programando aí, já tá. Ofereceram até ticket pra Até nós. os ingressos, a gente não quis muito saber porque Ai, basquete. seja. Não, mas basquete não me interessa tanto assim. É legal e tal. Porque é muito. Tipo, pra eles é muito famoso, né? Mas pra mim não é uma coisa que me atrai muito. Eu gosto do futebol. Futebol. Olhar o jogo da seleção aí ou olhar um jogo da liga aqui nacional, daí me interessa mais. Mas Bem eu gosto do legal movimento. Aqui. Bem legal aqui. Vamos passar ali na frente da loja do Partizan. Vamos mostrar aqui, pessoal. O quê? Passa. Tem uma academia embaixo. Legal. Que tre... Ó. Legal as coisas. Aham. Que lojinha. Acho que É uma loja de time de basquete, que é do mesmo time de futebol. Aí. E olha aí, pessoal, pra quem entende sérvio aí, ó, me diz aí o que tá escrito aí, ó. Quero ver vocês saberem. Pra nos falar aí, ó. Terminar aqui com a parte da arena. Vamos descer lá. aquela torre lá, depois. A torre lá embaixo, né? Lá embaixo tem uma torre, nossa, Tem uma torre. Vamos dar um zoom aqui já. Nossa, Acho que não vai pegar. Aqui, ó, vai pra cá, ó. Aqui, ó. Vamos lá.
lá embaixo, ó. Aqui, ó, pessoal, essa torre aqui, ó. Vamos descobrir o que que ela é ainda. Se eu lembrar, eu vou botar na legenda aí. E aí, pessoal, agora a gente vai sair aqui da arena. Então a gente vai ver como é que é nessa parte do lado da cidade, assim, totalmente sem saber o que fazer agora nesse lado aqui. Agora a gente vai ver como é que é a vida normal mesmo. Uma quadra de basquete, né, claro. Olha, eles já estão enfeitados aqui pro Natal também. Aí até as luzinhas aí no... Será que eles colocaram agora ou eles deixaram do outro Natal? Pois então, eu acho que já deixaram, né? Já deixaram tudo pronto. Acho que sim, né? É um café. Bem bonito, né? É, bonito. Aqui os prédios são mais bonitos, mais conservados também. Esses prédios são diferentes, né? Aham. E aí, pessoal, o que vocês acham de pegar um ônibus assim, ó? E conseguir aí, ó, por essas escritas? É à toa que a gente pegou dois errados, né? É. Não é muito fácil ler o que tá escrito nesses ônibus. Ó. Olha, são restaurantes coreanos. Aham. Bem Ali interessante. do lado. Acho que é bem isso aí, que a galera tem que ver também. A o vida, dia a dia, vida né? normal, Tipo, né? vida normal, O que as pessoas fazem comunicação. normal. É. Essa rua é bem larga. Essas ruas da Iugoslávia, né, são bem largas. E aqui, como era a capital da Iugoslávia, então, nossa. É. Em comparação do que a gente está acostumado a ver, né? É totalmente diferente. Bem bonito tudo aqui, ó. E olha aqui, ó, pessoal. Vamos pegar aquele ônibusinho ali, ó. O que vocês acham, ó? Diz aí se vocês conseguem ler o que está escrito ali. Identifica aí. Então era isso aí, pessoal. Finalizando. Finalizando aí esse vídeo aí. O pessoal que tá vendo aqui, ó. Já vamos pegar o ônibus aí, ó. Porque aproveitar aí, porque já tá ficando tarde aí, então. Aí já escureceu, a gente saiu dia, já choveu, já deu um solão. Já aconteceu tudo, o clima mudou tudo aqui. Então e agora já é de noite, então daí não tem mais muito o que mostrar. A gente já saiu e no último vídeo aí a gente mostrou como é que era de noite aí, então, claro, Belgrado é grande, tem bastante coisa pra gente mostrar ainda, mas tem bastante coisa pra gente fazer. Só que a gente tem que também ver um pouco do que a gente fazer assim pra organizar, pra ir mais certo sempre pra cada lado que a gente vai, né? É verdade. Então daí a gente olha, hoje a gente olhou um pouco de Nova Belgrado. Aí o último vídeo a gente olhou um pouco lá do centro, aí outro vídeo a gente vai para outro lado e assim a gente vai indo e vai organizando aí, pessoal. Assistem até o final esse vídeo, tá bem legal. E Se inscreva no canal, se inscreva no canal, curtam, compartilhem e fiquem de olho nas playlists da Sérvia daqui, porque a gente vai mostrar bastante coisa. Bastante coisa. E enquanto não sai outro vídeo aí, pessoal, aproveita aí, se não olhou algum dos vídeos para trás, aproveita ali e dá uma olhada aí. Tem bastante coisa aí que a gente já mostrou dos países aqui, os Balcãs aí, pessoal. Valeu.